Então vamos lá. O self-sprint, ele é uma metodologia. Como metodologia, ele tem algumas práticas, ferramentas e técnicas. Mas o mais importante no self é a sua filosofia. E como essa filosofia contribui com a nossa redução do desperdício de energia, o nosso aumento do nosso foco. Isso traz mais leveza, menos estresse, mais produtividade, com menos desgaste, menos esforço. O que é que está por trás disso? Então, o primeiro ponto é ter tudo, todas as pendências no único local. Ok. Ter isso faz com que você elimine as preocupações de estar esquecendo demandas, eu estou esquecendo alguma tarefa, será que tem alguma coisa que eu estou deixando de lado, de fazer? Isso tudo gera tensão. Se gera tensão, gera preocupação, tira energia. Então, Uhum. poupa energia quando eu pego as demandas e eu começo a centralizar tudo num único local. Vou dar um exemplo. Seu chefe pede no WhatsApp para fazer um relatório e tal, e você diz, vou fazer amanhã. Se você não anota isso em nenhum lugar, qual é o risco de você esquecer? Qual é o risco de você ter que ficar fazendo uma tarefa e depois, eita, tem tal coisa para fazer ainda? Então, a gente fica usando a mente para lembrar de coisas que a gente poderia ter anotado. Então, quando surgir uma nova tarefa, eu vou lá e anoto nesse backlog tudo e nessa área onde tem todas as minhas pendências. Então, isso tende a melhorar e a ter essa recompensa, esse benefício. O segundo ponto é que a gente precisa dessa lista de coisas a fazer, priorizar. E o que é que, e por que priorizar atrás de benefício? Tem coisa pior do que estar fazendo uma tarefa e essa tarefa não é mais importante ou tem outra mais importante para fazer, ou mais prioritária. A gente fica preocupado, né? Poxa, tem que acabar esse aqui, Sim. porque eu tenho que fazer a outra coisa. Então, assim, estar executando agora o que é mais importante para agora, isso ó, melhora o foco, melhora a sua capacidade de execução, porque você sabe que aquilo é o mais importante a fazer. Você não fica se dispersando, se preocupando com outras coisas que tem para fazer. Então você está extremamente focado, então isso tende a aumentar a sua concentração no trabalho, a sua dedicação, o seu foco, e tende a reduzir o desgaste, a dispersão, o desperdício de energia, se preocupando com outras coisas que poderiam ser mais importantes. Terceiro ponto, a meta do dia. Ter clareza da meta do dia é um negócio assim valiosíssimo. Por quê? Quando eu não tenho uma clareza do caminho e da meta do meu dia, porque quando a gente faz um planejamento da meta do dia, a gente está definindo um caminho, correto? Ó, eu quero fazer as tarefas um, 2, 3, 4 e 5. Eu acabei de definir um caminho. Primeiro a um, depois a 2, depois a 3, depois a 4, depois a 5. Quando eu não tenho esse caminho definido, qualquer caminho serve. Significa dizer que a tendência é que eu seja levado pelas coisas que acontecem e acabe não me concentrando naquilo que é mais importante para fazer. Mas esse caminho ele é muito valioso, por quê? Porque no nosso trabalho como líder, a gente tem uma série de demandas que surgem no dia a dia e que eu não vou ficar Uhum. numa bolha, focado, trabalhando, não existe isso. Sim. Então, é aí onde eu preciso desse caminho, porque esse caminho me permite tomar uma decisão estratégica. E a decisão é essa daqui. Suponhamos que eu estou executando a primeira tarefa do dia e acabei. Aí eu venho e digo, acabei essa tarefa. E estou nessa segunda tarefa do dia, executando. E aí surge uma nova tarefa. Uma nova tarefinha surgiu. Como eu tenho esse caminho definido, eu tenho a possibilidade de fazer uma coisa que é muito importante, que é uma pergunta.
Eu preciso, quando uma tarefa nova surge, fazer uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: essa tarefa nova é urgente? Ou seja, eu preciso fazê-la agora? E como é que eu sei se ela é urgente ou não? Eu sei perguntando: essa nova tarefa é mais importante do que essas daqui que eu estou fazendo agora? Se ela for, ou seja, se a resposta for sim, significa que ela é urgente. Então eu tenho que pegar essa tarefa e adicionar como uma interrupção na minha listinha do meu dia para fazer. Se a resposta for não, para onde é que essa nova tarefa vai? Para minha listinha de pendências. Para eu poder, no dia seguinte, repriorizar e planejar no dia que for necessário para fazer. E no dia que ela for prioridade. Quando eu tenho esse caminho definido dessa meta do dia, eu tenho possibilidades de quê? De tomar uma decisão. Imagine que eu não tenho a meta do dia, não sei qual é a prioridade do meu dia, não sei o que eu vou fazer. Se uma nova tarefa dessa surge, você não tem parâmetro para decidir se aquela tarefa, se aquela interrupção é mais urgente ou não. Eu não sei, é mais urgente em relação ao quê? É mais prioridade em relação ao quê? Eu não tenho um planejamento. E quando eu tenho, eu consigo dar essa resposta. Essa pergunta te deixa num lugar muito estratégico e você continua focado naquilo que é mais importante fazer, naquilo que é mais prioritário fazer. Quarto ponto, que é uma filosofia fundamental dessa metodologia: interrupções. Normalmente, a gente tende a ficar olhando pelo que a gente planejou. E a gente, às vezes, faz um monte de coisa como interrupção e a gente não enxerga, porque não tem nada anotado. Porque a gente fica achando que a interrupção é uma tarefa que está atrapalhando o planejado. E esquece que uma interrupção é uma tarefa como qualquer outra. A única diferença é que ela surgiu de forma imprevista, mas ela continua entregando valor, ela é uma coisa importante que precisa ser feita e que eu preciso registrar. Então eu preciso anotar as interrupções ao longo do meu dia que surgem. Porque em algumas situações eu posso ter até muito mais interrupções do que tarefas planejadas, a depender da sua natureza, do seu dia a dia, etc, etc. Mas você vai começar a monitorar e acompanhar. Caramba, eu tenho um monte de coisa que surge durante o meu dia e eu pergunto para você, não é importante ter uma noção disso? Não é importante ter clareza de que a maior parte do seu volume de trabalho é como imprevisto, porque você vai ajustando o seu planejamento. Poxa, eu não consigo planejar muita coisa, porque eu tenho muita coisa que surge. E a interrupção também te permite fazer uma outra análise, que é o que está surgindo de interrupção que eu poderia planejar melhor? Porque se a interrupção veio sem planejamento, surgiu do nada. Será que está surgindo coisa porque eu estou deixando estourar algumas bombas e elas estão vindo sem planejamento? O que eu posso fazer para que algumas interrupções não estourem bomba nenhuma e eu esteja agindo proativamente para poder planejar melhor e para poder reduzir o índice de imprevistos que acontece? Então, ela te permite também fazer essa reflexão. E ela permite fazer uma outra coisa que é, para mim, o mais importante, que é positivar o seu dia. Pode ser que no seu dia você tenha cumprido só duas tarefas planejadas, mas você fez aqui mais duas interrupções extremamente importantes. Na sua listinha, no final do seu dia, tem lá, cumpri somente 2/5 do meu planejamento, o que dá, sei lá, dá uns 20 e poucos por cento, né? 20%, né? 20%. Não, 2/5, sei lá.
É, eu fiquei curioso agora. Vou pegar a calculadora. Eita, a calculadora fica aqui atrás. Eu cumpri 40% do planejado. Então, caramba! Eu só fiz 40% do que eu planejei. As tarefas 3, 4, 5 eu não fiz. Epa, peraí. Você fez a tarefa um e 2 e você fez a interrupção um e 2. Você fez 4 tarefas no dia. E às vezes uma interrupção dessa levou às vezes um turno inteiro, porque realmente foi importante, foi crítico, mas o que eu fiz realmente agregou um valor muito grande para a empresa, realmente é um assunto muito importante. Então, quando eu tenho visibilidade desses imprevistos que surgem, eu tendo a positivar o final do meu dia, ao invés de me achar um incompetente porque eu não cumpri as 3 tarefas que eu planejei, que normalmente é assim que a gente enxerga. A gente olha pelo que, o que a gente não deixou de fazer. Então a gente tende a ficar negativo. Muita gente faz planejamentos e deixa de fazer porque diz assim: eu nunca cumpro o mesmo que eu planejo, então para que eu vou planejar? Então é melhor eu deixar que as coisas aconteçam. Não faço planejamento mais. O planejamento, ele não é necessariamente um compromisso assinado em pedra que eu tenho que cumprir. Não. Às vezes eu fiz essas 2 tarefas, fiz essas 2 interrupções e renegociei essas 3 tarefas aqui. Isso aqui, pô, a tarefa 3 era um relatório que eu ia entregar para o meu chefe. Chefe, infelizmente teve esse imprevisto aqui, posso me entregar amanhã? Pô, eu tenho que gerenciar os acordos que eu estou fazendo. Inclusive, isso me permite gerenciar esses acordos e fazer esses acordos. E aí, tudo começa novamente no final do dia. E a quinta e última grande sacada do processo é, aí não está escrito em lugar nenhum aqui. E aí eu vou fazer um dever de casa para eu tentar dar visibilidade a isso. Aqui a gente fez o dia um, o dia 2, então vai ter o dia 3, o dia 4 e o dia 5, certo? Eu vou ter aqui o resultado, né, de uma semana de trabalho, suponhamos. Eu estou vendo as tarefas que eu fiz, as tarefas de interrupção que eu fiz, e aí eu começo agora, depois de uma semana, depois de pegar esse ciclo semanal, pode ser quinzenal também, mas eu recomendo semanal para começar. Eu começo a fazer uma análise. Eu fiz essa tarefa, essa. Quantos por cento das minhas tarefas eu fui operacional? Quantos por cento eu fui estratégico? Como é que eu posso, nessas tarefas que eu fiz, o que é que eu posso delegar? E na semana seguinte eu vou monitorar novamente esse indicador para ver se eu conseguir reduzir o meu tempo no operacional, ficar um pouco mais estratégica. E aí, se você mergulhar na metodologia para fazer as estimativas e para pontuar o tamanho de cada tarefa, você começa a ter uma noção mais clara até do volume de trabalho, não em termos quantitativos, mas em termos de volume, para você entender no seu ciclo semanal onde é que você está gastando a sua energia e o seu tempo e a sua atenção e o seu foco. E aí você começa a tomar decisões muito estratégicas. E aí você começa a ter um processo de clareza do que você está fazendo, de onde você está gastando energia, e a gente sai desse lugar da mente que nos chama de incompetente, porque eu não estou fazendo tudo que eu deveria estar fazendo, de responsável, de improdutivo, de você não é capaz de fazer. Veja, você tem um monte de coisa para fazer que você está deixando pendente. Quando eu olho o que eu fiz, eu tendo a dizer para mim a verdade. Caramba, fiz muita coisa importante. Realmente, deixei de fazer algumas coisas, mas eu sou um recurso que é limitado. Eu não tenho capacidade infinita para fazer tudo que chega.
Então, é um lugar que a gente está usando a parte da metodologia para a gente exercitar o acolhimento, para a gente exercitar a gentileza. Isso aqui é lugar de autocuidado, de auto-amor. Eu estou cuidando de mim quando eu estou usando uma metodologia como essa. Porque eu estou realmente vendo o que eu fui capaz de fazer, sendo gentil comigo, de dizer não consigo fazer tudo, porque às vezes é humanamente impossível fazer tudo, mas a nossa mente ela é cruel, a nossa cobrança ela é cruel. E a gente precisa se acolher, ser gentil consigo mesmo e se cuidar. E sair desse lugar de estresse, de pressão, de cobrança que a gente mesmo faz com a gente. Porque o self-sprint é exatamente esse método da gente com a gente mesmo. Da gente com as nossas cobranças, da gente com as nossas responsabilidades, mas saindo desse lugar negativo que a mente nos impõe e indo para um lugar mais positivo, onde a gente está exatamente fazendo reflexões muito profundas. Então, essa parte 5 aqui é exatamente isso. Onde é que está a minha energia? No estratégico e no operacional. O que é que de tarefa aqui eu poderia estar delegando? O que é que de tarefa aqui eu poderia estar terceirizando e contratando gente para fazer? Com uma hora mais barata do que a minha, porque a minha hora é muito cara para eu estar fazendo isso. O que é que eu poderia estar fazendo sem culpa, aquilo que eu realmente tenho que fazer, porque o que é que eu poderia estar desenvolvendo a equipe para fazer, porque ainda está preso a mim. Então, ou seja, e o que é que realmente eu ainda não fiz que eu estou precisando fazer e que é estratégico, que vai aumentar a minha visibilidade como líder, que vai aumentar a minha raridade como profissional e vai potencializar o valor que eu agrego para a empresa onde eu estou, exatamente ocupando esse lugar mais estratégico. Então, esses 5 pilares, eles estão no cerne da metodologia, né? E quando a gente vivencia esses 5 pilares, a gente tende a ter uma jornada um pouco mais produtiva, porque eu estou muito mais focado, estou desperdiçando menos energia, estou realmente fazendo aquilo que é mais importante fazer. E no final da semana estou valorizando as coisas que eu fiz, tomando decisões sobre aquilo que eu fiz e o que eu poderia deixar de fazer e as coisas que eu não fiz e que eu tenho que fazer. E realmente criando um ambiente de trabalho um pouco mais saudável comigo mesmo, com menos pressão e positivando mais, que é o mais importante. Fez sentido? Sim, sim. Reflexão total na minha mente.